Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pô de Prosa. Meu nome é Regis. Nós estamos numa edição especial sobre o tema política. Este tema aí está ecoando na nossa cabeça, na nossa mente nesses últimos dias, porque nós estamos em um período eleitoral, né? Eleições municipais da cidade de Sarzedo. Vale muito a pena lembrar que este aqui não é um local de debate, nós estamos aqui justamente para fazer uma vitrine, né, e expor os candidatos à Câmara Municipal e também à Prefeitura Municipal de Sarzedo. Para este episódio, nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, meu irmão na fé, amigo de caminhada. Nós estamos aqui com o pastor Rafael Dimas, né? É um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo, pastor Rafael, obrigado. Candidato a vereador na cidade de Sarzedo. Que atitude nobre a sua, né? Desde já eu quero parabenizar você por essa atitude e quero já também te deixar assim super à vontade para que você possa falar para nós um pouquinho sobre os seus projetos, um pouquinho sobre a sua vida, sua carreira, profissão. Aqui, sinta-se em casa, né? Nós estamos aqui justamente para poder te conhecer um pouco mais. Eu tenho certeza que não somente aquelas pessoas que já decidiram votar em você, mas também aquelas outras que ainda não se decidiram, né? Poderão conhecer aí a sua proposta. Então, por isso, eu já te convido, fique conosco aqui até o final, né? Para que você possa conhecer um pouco mais o candidato Rafael Dimas, né? Eu te peço também que curta este vídeo, comente, deixe nos comentários. Peço para que você se inscreva no canal, né? E vamos fazer com que este canal ele chegue a cada vez um número maior de pessoas na cidade de Sarzedo e região. Pastor Rafael, agora é com você. Me fala aí um pouco sobre quem que de fato né? O pastor Rafael, o Rafael Dimas. Me conta aí um pouco da sua história, sua origem, seus pais. Fique à vontade neste momento. Muito bem. Regis, primeiro quero agradecer, quero falar que é um prazer estar aqui, né? Poder participar de um assunto tão importante e desafiador, né? Nós estamos aí em meio, né? Já as eleições já chegando, estamos num período eleitoral. Isso é muito bom, oportuno, até que as pessoas também possam nos conhecer, tomar suas decisões. Então, eu quero primeiro agradecer por esse convite, poder estar aqui, poder expressar, falar um pouco daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, né? Porque eu me propus estar aqui, né? Me coloquei à disposição para me tornar um representante da população de Sarzedo. Né? Para quem não me conhece, né? Meu nome é Rafael Dimas, né? Eu sou casado com a Lidiane, né? Eu sou casado há 16 anos, nós temos uma filha, né? De 14 anos, que é a Radassa. Eu estou morando em Sarzedo há 17 anos, embora eu nasci na cidade de Sarzedo, né? Meus pais são de Sarzedo, meus familiares, tanto da parte paterna e da parte materna também, são moradores de Sarzedo. Então, minha família toda está em Sarzedo. Né? Nós jogamos bola na rua, né, Rafael? Jogamos. Tem muita história, né, Regis? Tem muita história. Eu lembro, né, de acompanhar o crescimento da cidade, né? Crescemos juntos, né, também com a nossa cidade, com toda a desenvoltura que está em Sarzedo. Quando eu completei 1 ano de idade, ainda Sarzedo, Mairo Campos, tudo pertencia ao município de Ibirité ainda, né? Sim. E meus pais, né, meu pai foi para a cidade de Mairo Campos, e mesmo assim, né, nossa infância era toda na casa da minha avó, ali na rua Augusto de Lima, Dona Rosa, o pessoal ali no bairro Brasília, né? E da parte dos meus pais, né, o meu avô era muito, muito conhecido, né, na cidade, chamava Dionísio, que é hoje onde é a região ali da área industrial de Sarzedo. Né? A família do meu pai morava ali. Então eu sempre estava naquela região ali, 1 hora lá no bairro Brasília, jogando bola na rua. Rua, né? de calçamento, de né? calçamento, no meio das pedras. Aqueles machucados no dedão, né, Basta? Que nunca sarava. Quando pensava que estava sarando, machucava de novo. Né? Hoje, onde é a escola ali, era um local que a gente brincava muito. Então, assim, eu cresci na região de Sarzedo, né? Que era tudo junto antes. Mas, quando meus pais foram para Mairo Campos, antes de eu casar, eu casei novo, com 19 anos de idade.
Então, com os 18 eu voltei e fiquei um período na casa da minha avó, ali no bairro Brasília, que eu já estava preparando para o casamento, eu já estava noivo com a Lidiane. Então, fiquei ali até a data do casamento e continuo nessa cidade maravilhosa, que é uma cidade abençoada, que é a nossa cidade de Sarzedo. Hoje, por profissão, eu trabalho com máquinas pesadas, né? Eu sou operador. Já trabalhei na área da Itaminas, trabalhei em Igarapé, né? Na MMX, né? As pessoas conhecem. Fiquei ali um período de 8 anos, depois fiquei 4 anos na Itaminas, trabalhando numa empresa de máquinas. E hoje, atualmente, eu trabalho no terminal de cargas de Sarzedo. Então, muito nessa área de mineração, que é uma área muito grande, né? na nossa região. Por formação, eu tenho formação teológica, né? Eu sou pastor, tenho formação em área de qualidade e área de logística, né? Formação técnica. Tranquei minha faculdade de Relações Públicas, pretendo abrir de novo, né, pastor? Continuar aprendendo mais sobre esse assunto que é tão importante e que faz parte da vida de todo cidadão, de toda a população, que é a área da política. Hoje, assim, graças a Deus que o tabu tem sido quebrado, pastor. As pessoas tinham uma aversão à política por causa de tanta coisa que acontece. Mas hoje, quando falamos de melhoria, não tem como eu falar de uma melhoria para a cidade, para as pessoas, sem falar de política. A política está envolvida em todas as áreas. Então, dentro disso, pastor, eu me propus, né? Esse ano é a minha segunda tentativa. Eu acredito que nós temos tudo aí, se a população confiar em nós, de ser um representante da população. Fiquei muito perto da última, né? Fiquei como um dos suplentes do meu partido. E agora, com um pouco mais de experiência, estudando mais sobre o assunto, eu me coloco à disposição de novo, como representante da população de Sarzedo. Rafael, isso é interessante, né? Porque eu gosto deste espaço aqui, e essa é a proposta do Pô de Prosa, é justamente de abrir este cenário para que as pessoas consigam falar um pouco mais, né? Às vezes a nossa vida está tão corrida, né? Verdade. A gente, às vezes, vê as pessoas na rua, só cumprimenta, às vezes vê só nos status do WhatsApp, por exemplo, e a gente não tem tanto esse tempo de ficar aqui conversando para tentar realmente conhecer, resgatar essas histórias, né? Reviver um pouco o passado, essa proximidade, né? A gente tem se perdido isso. E a proposta nossa aqui é justamente essa, né? A gente tentar proporcionar para as pessoas que nos acompanham, para as pessoas que estão nos seguindo nas redes sociais. Inclusive, eu até gostaria de falar para você que os episódios do Pô de Prosa, eles estão também no Spotify, YouTube e Instagram. Então, tudo isso que nós estamos conversando aqui, todos os episódios, você pode procurar lá nessas redes sociais que você vai encontrar, né? No Spotify tem uma característica muito especial que você pode estar ali no carro e coloca ali para tocar, né? E você vai embora e vai escutando e conhecendo as propostas. Eu tinha uma pergunta assim, especial para fazer para você, pastor Rafael, que é o seguinte: o que te motivou realmente a oferecer seu nome para a política, né? Eu sei que está sendo a disputa aí, a segunda eleição que você está disputando, né? Aí talvez você vai ter que fazer uma retrospectiva, voltar um pouquinho lá atrás. Por que você resolveu colocar o seu nome para este pleito? Boa pergunta, pastor Regis. É o seguinte, eu não era uma pessoa que tinha aquela intenção, assim, não, eu vou ser um político, eu vou ser um vereador. Não, tem pessoas que têm, né, esse desejo, aquela coisa toda. Eu não pensava assim, né? Até porque eu ainda não entendia o que era de fato a política. Eu tinha uma visão muito superficial. Por isso eu não tinha aquele desejo. Só que as pessoas à minha volta começaram a falar comigo. A minha esposa em casa, né, Regis, começou a falar comigo, né? Minha maior incentivadora, né, a Lidiane, começou a falar: amor, você deveria de participar. E eu brincava, eu ria, falava: mas por quê? Ela falou: não, o seu perfil, né, eu gosto de militar causas, né, por exemplo, nas empresas que eu trabalho, eu gostava sempre, até hoje eu faço isso, sempre converso com as pessoas, o que precisa buscar de melhoria, sempre fiz esse intercâmbio de chegar talvez nos meus diretores, nos meus líderes,
e de expressar qual é o pensamento do grupo, o que está acontecendo. Eu sempre gostei desse diálogo. Então, ela vendo isso, e também na igreja, como pastor, a gente trabalha com muitas pessoas, com área social. Então, eles começaram a falar isso comigo. Tanto a minha esposa, meu pastor, as pessoas à minha volta, amigos. Só que até então eu levava naquele tom mais de brincadeira mesmo, né? E falava assim, será? Mas um dia eu fui desafiado, né? Como um cristão, crendo nos princípios de Deus, crendo na palavra. Um dia, né, minha esposa, meu pastor virou para mim e falou assim, olha, a gente vê que você não dá tanta atenção assim, mas a gente está falando sério. Por que você não ora nesse assunto? Por que você não busca talvez uma direção, uma orientação? Porque você tem um perfil. Nós conhecemos sua índole, nós precisamos de pessoas boas. O seu caráter daria certinho uma pessoa que estaria no meio sem corrupção, estaria no meio realmente defendendo princípios. Então eu comecei, pastor, eu fiz a escolha de orar, de ao menos perguntar. Eu orei e eu esqueci. Eu falei com Deus, será mesmo? Será que eu tenho um perfil? As pessoas estão falando. Será que isso é propósito do Senhor? O que o Senhor tem preparado para mim? Orei, coloquei diante de Deus e esqueci. E um dia, pastor, eu estava em casa, tranquilo, sossegado. Pela manhã, eu fui fazer ali o meu devocional. Eu me deparei com uma passagem bíblica contando a história de Neemias. Eu estava ali, meditando, refletindo sobre aquilo. E a história bíblica fala que uma caravana passa na cidade de Suzã, onde está Neemias. Neemias era o copeiro do rei. Ou seja, alguém que desfrutava de todo aquele benefício que tinha no palácio. Mas quando a caravana passa da sua cidade, que ele pergunta como estava a cidade, que chega a notícia que a cidade estava em ruínas, os muros estavam derribados, né? A cidade estava toda sitiada. Quando Neemias ouve aquilo, ele não conforma com aquilo. Ele vai orar, ele se entristece. Ele se apresenta ao rei para cumprir o seu ofício e o rei percebe que ele está triste. Quando o rei percebe que ele está triste, o rei pergunta o que poderia ser feito. E a atitude dele foi o que mexeu comigo. Porque ele poderia ter pedido para o rei, envia pessoas para restaurar a cidade. Envia mão de obra, envia recurso. Mas quando o rei abre essa porta para ele, o que ele vai pedir é, me envia. Permita que eu vou até a minha cidade e que eu possa restaurar, levantar os muros da cidade dos meus pais. Quando eu estava lendo aquilo, sem pensar em política nem nada, quando eu acabei de ler sobre isso, eu fiz uma reflexão. Muitas das vezes nós queremos que Deus levanta pessoas. Nós queremos pessoas boas, Regis, no cenário político. Nós queremos pessoas, bons profissionais. Eu acredito se nós formos fazer uma cirurgia, e se ela for uma cirurgia mais complexa, nós vamos querer os melhores para fazer. Imagina que alguém que você ama vai ter que passar por uma cirurgia. Você não vai pegar, fazendo uma comparação, você não vai pegar ali um mestre de obra e vai colocar, talvez, para operar um ente querido seu. Você vai querer um médico da área, alguém que especialista, alguém que conheça a área. Ou seja, nós sempre vamos querer o melhor serviço prestado. Então, às vezes, a gente quer que Deus levanta pessoas, a gente quer pessoas boas no cenário. Mas será que nós não somos essa pessoa? E quando eu vi a reflexão de Neemias, ele não pediu para enviar ninguém. Ele se prontificou a ser a pessoa que iria até a cidade dele. Foi quando eu lembrei das minhas orações a respeito da política. E me veio o pensamento, por que não me levantar e me colocar à disposição para ser um representante da população? Porque apoiar pessoas, isso é bom quando são pessoas boas, mas por que eu não ser essa resposta? Por que não ser essa pessoa? Então, a partir daquele momento, o meu pensamento começou a mudar. Já não comecei mais a brincar tanto com esse assunto. Chamei meus pastores, as pessoas que estavam à minha volta, falando comigo constantemente sobre aquilo, e falei, olha, a partir de agora eu vou pensar seriamente, agora eu vou olhar para o cenário político. Então, o que eu fiz, pastor? Diante disso, eu comecei a estudar um pouco sobre política. Ótimo. Foi quando eu entrei na faculdade sobre relações públicas, foi por causa disso. Eu queria conhecer. De fato, se eu estou me colocando para ser um candidato a vereador, o que o vereador faz? Qual que é o papel dele? Qual que é as limitações que ele tem? Até onde ele pode ir? O que de fato um vereador faz? Nós ouvimos muitas propostas, muitas coisas, mas que não é do ofício do vereador e que ele não vai ter condições de fazer. Não vai fazer. Mas estão falando, estão prometendo, então assim, a gente vai ver muito isso. Então, assim, pela minha índole, pelo meu caráter, pelos princípios que eu sigo, eu não vou fazer uma campanha de proposta de coisas que não pode fazer, de coisas que não é o ofício do vereador.
Eu não vou fazer uma campanha, pastor, baseado, prometendo emprego para todo mundo, porque o vereador não vai conseguir isso. Mas o vereador, ele pode sim trazer leis, ele pode fiscalizar, ele pode sim ajudar a cidade a crescer, ele pode sim ter uma participação muito importante na transformação da cidade e na vida das pessoas, dentro do ofício dele. O vereador pode fazer muita coisa se realmente ele estiver disponível para representar a população. Então, dentro disso, pastor, o que acontece? Nós, como cristãos, trabalhamos com pessoas. Né, na igreja, né? As pessoas falam, pastor, mostra o seu trabalho na igreja para as pessoas conhecer. Não, tudo que eu fiz ali na igreja não foi no propósito de mostrar para as pessoas. Então, né, a gente tem alguns arquivos, tem algumas coisas que a gente faz ao longo do tempo, mas eu não vejo que eu não vou usar a igreja como um palco para divulgação política. Portanto, na primeira vez que eu me candidatei, eu não coloquei nem o nome pastor, só coloquei meu nome Rafael Dimas, para que as pessoas não achassem, Regis, que eu estava usando um título para conseguir ou agariar alguma coisa na política. Não. Rafael, entrei para ser um representante da população. Só que dessa vez agora eu já coloquei o nome pastor. Por quê? Aonde eu chego, as pessoas às vezes talvez nem lembram o meu nome, mas me chamam de pastor. No campo de futebol, no trabalho, na igreja, no dia a dia. Então, quando eu passo na rua, dificilmente eu ouço as pessoas me chamar pelo meu nome. Então, como já está na minha identidade, que as pessoas me conhecem assim, eu optei nessa agora de colocar o pastor Rafael Dimas, para que as pessoas que me conhecem como pastor possam me identificar de uma forma mais fácil. Maravilha. Maravilha. Quando você estava falando aí, eu estava pensando, né? Quando você falou que a sua esposa, ela, principal incentivadora, começou lá atrás, falou, não, vai e tal. Tem alguma coisa assim que eu penso muito, sabe? Eu acho que toda, vamos dizer assim, revolução, toda transformação, né? Revolução parece uma palavra muito forte, né? Mas toda transformação, ela necessariamente ela tem que começar de dentro de casa, né? Sim. Então, as transformações, elas começam dentro de casa. A gente, é claro que, quando nós fugimos desses pilares, né, aí nós vamos ter aberrações e não transformações. Sim. Por exemplo, nós vamos ver pessoa que, às vezes, não cuida da casa e quer cuidar da cidade, né? Então, como que você, eu não cuido da minha casa, eu não arrumo minha cama, eu não cuido das minhas vasilhas, mas eu quero cuidar de uma cidade. Cidade essa que está em plena transformação. Sim. Né? A cidade de Sarzedo hoje é uma cidade que, de fato, é inegável, né? Nós estamos vendo muitas coisas acontecendo na área da infraestrutura, obras, acesso, mobilidade. Só que eu costumo dizer aqui, né, não só para você, mas para todos os outros, que quem entrar, né? É claro que eu gostaria que todos que vieram aqui entrassem e aqueles outros que não vieram entrassem. Eu gostaria que todos entrassem, todos aqueles que têm uma proposta boa, aqueles que têm, sabe, um caráter, uma conduta ilibada, aqueles que de fato, né, estão arregaçando as mangas e falam assim, poxa, eu quero trabalhar. É claro que o meu desejo é que essas pessoas consigam de fato entrar, sabendo que tem uma responsabilidade Sim. imensa, que é o quê? Pegar a cidade de Sarzedo do ponto em que está e levar essa cidade para um próximo nível. Aí eu te pergunto, né? Eu estou igual questões do Enem, né? Eu fiz aquela introdução longa para te fazer uma pergunta. Aí eu te pergunto assim, como que você vai fazer, quais que são os seus planos para pegar a cidade de Sarzedo? É igual aquela corrida de bastão. Chegou até aqui. E aqui eu não estou entrando nos méritos de como que chegou. Eu sei que existe pessoas que vão falar, chegou até aqui, mas não chegou bem. Tem outras pessoas que vão falar, não, chegou até aqui e chegou bem. Mas aí, de acordo com a sua perspectiva, de acordo com o seu olhar, chegou até aqui, chegou como? Tá, beleza. Mas e daqui para frente? O que você tem como
propostas, sim, projetos que talvez tenha na sua mente. Ó, se eu entrar, eu criarei uma lei para isso, isso e isso, já que a criação de lei é uma das funções Sim. do vereador. Região, ótima pergunta e é muito interessante, né? Essa analogia do bastão, né? Porque quem pega o bastão tem que manter a velocidade, né? Manter a velocidade. Ou seja, ou até mesmo acelerar mais, né? Para alcançar o objetivo. Então, assim, Sarzedo é uma cidade que já vai inteirar 30 anos de emancipação, né? Nós estamos com 29, foi emancipada em 95, né? Tendo ali seu primeiro gestor em 97. Então, assim, de lá para cá, nesses, né, menos de 30 anos, né? 30 anos aproximadamente, cresceu muito. Nós lembramos da nossa infância como que era a cidade, como que Sarzedo cresceu, tanto na educação. A cultura é uma coisa que está crescendo, evoluindo e precisa, né, de continuar todas as áreas. Eu vejo assim, saúde, educação, infraestrutura, a gente está vendo tantas obras boas. Nossa cidade é uma cidade muito boa. Quando você pega Sarzedo e você pega Mairo Campos, está tão próximo da gente, né? E eu tenho muitos amigos ali, conheço bem a cidade de Mairo Campos, e você vê o crescimento que Sarzedo teve, e as duas cidades foram emancipadas ao mesmo tempo. Então, assim, é uma cidade muito boa? Sim. É uma cidade que tem crescendo? Sim. Gente, é fato, você olhar para o Sarzedo, para a história de Sarzedo, Sarzedo tem uma ótima gestão. E isso é inegável, porque os resultados mostram isso. Agora, Sarzedo está longe de uma cidade perfeita. Né? É uma cidade boa, que está crescendo, que tem uma boa gestão? Sim. Mas tem muitas coisas para melhorar. Uma coisa que eu vejo, Regis, em todos os setores, quando você vai olhar para uma empresa, quando você vai olhar talvez para uma igreja, quando você vai olhar para um grupo, uma ONG, ou que seja, grupo de pessoas trabalhando para um propósito, uma coisa não pode faltar, que chama informação e comunicação. Por exemplo, dentro da sua casa, você falou algo muito interessante. Não tem como eu cuidar de uma cidade se eu não cuido nem da minha casa. Não tem como eu querer cuidar de uma população se, como um pai, eu sou um pai que maltrata a minha filha. Então, quer dizer que eu não vou cuidar dos adolescentes, dos jovens, dos filhos, das pessoas da cidade. Porque se eu não amo, não zelo nem pela minha filha, como que eu estou me colocando numa posição de cuidar de outros filhos? Se eu não sou uma pessoa que respeita a minha esposa, que cuido dela como mulher, como pessoa, como eu vou ser um representante para cuidar das mulheres da nossa cidade? Então, primeiro começa em casa, isso é fato. Então, dentro disso, eu acho assim, para um casamento, uma família, não tem como, tem um versículo que fala assim, não tem como dois caminhar juntos se não houver concordância. Então, preciso de informação. Agora, quando eu olho para a minha cidade, e o que eu vejo que, de forma urgente, nós precisamos de fazer, né, isso era para ontem, é fazer com que a informação chegue a toda a população. Como? Hoje, nós temos muitos projetos dentro da cidade que são bons. Nós temos várias coisas, várias áreas, né, tanto da saúde, tanto do esporte, tanto no desenvolvimento social. Nós temos um bom assistencialismo na nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade que dá muito assistencialismo. Nós temos uma cidade de crescimento e que proporciona muitas oportunidades. Né? Haja visto que tem empresas migrando, chegando em Sarzedo, empresas que já estão lá. Só que a população ela precisa de uma informação mais clara. Por exemplo, um dos meus papéis como vereador vai ser trazer leis para o município, que são leis que significam, são leis orgânicas, que são as leis do município. O vereador está dentro disso. Nós já temos muitas leis, mas se eu começar a te perguntar sobre leis que é para a cidade, nós aqui, tanto você, tanto eu, por mais que eu leia essas leis, por mais que, né, procure estudar sobre essas leis, eu não vou saber te falar qual é o parágrafo dessa lei, aonde, como te explicar, porque essas informações não chegam. Então, uma coisa que eu acredito que vai melhorar muito para a população de Sarzedo é ela saber aquilo que é direito dela. É eu pegar esses projetos já existentes, trazer oportunidade para as pessoas, ou seja, os projetos que já tem, que são bons, eles precisam de ser ampliados. Então, eu preciso, Regis, de ampliar esses projetos. Antes de eu trazer qualquer novo projeto, aquilo que está dando certo precisa de continuar. Então, eu preciso de melhoria.
e as pessoas precisam de informação. Algo que eu acho interessantíssimo é criar primeiro, logo no começo de 2025, criar uma cartilha aonde está numa linguagem popular, não numa linguagem muito técnica. Porque quem é da área de direito vai chegar lá, vai identificar no parágrafo tal, no capítulo tal, e vai pegar as palavras técnicas e vai saber decifrar o que de fato está ali. Quando você abre ali para você ver as leis de Sarzedo, tem palavras que vão dar duplo sentido. Tem leis que estão ali que é de difícil entendimento e as pessoas nem vão compreender. Então, o que é o primeiro passo? Pega as leis que são do município, traduz ela, ou seja, coloca uma linguagem mais popular. Traduz ela para o português. Para o português mesmo. Pro português mais claro. Mais claro, para as pessoas entenderem. Entrega em cada casa, para cada cidadão. Ou seja, quais são as leis do município. Então, ele vai entender quais são as leis que regem no município, criada para o município de Sarzedo. Dentro disso, algumas leis nós vamos ver que ela não vai se adequar para Sarzedo. Foram trazidos de outros lugares, com outras realidades, que não é a realidade da nossa cidade. Dentro dessa cartilha, você não vai trazer só lei, mas traz lá, por exemplo, você está na sua casa lá, pastor, e você precisa de alguma coisa que é da Secretaria do Desenvolvimento Social. Qual é o número que o senhor liga? Exato. O cidadão não sabe. Quem que eu procuro? Quem que o senhor vai procurar? Onde é que está o setor? Exatamente. Como que você vai chegar? Como que você vai ter acesso? Ou seja, você tem uma boa secretaria, você tem coisas acontecendo, você tem CREA, você tem o CRAS, você tem, né, o CAP, você tem que estar ali para atender as pessoas. Está prestando serviço para a população. Mas como que eu vou acessar esses lugares se eu não tenho informação? Então, cria uma cartilha. Coloca cada setor. Explica o que cada setor, de forma resumida. Não, nós temos o CAPS aqui para atender as pessoas. Aonde eu vou levar? Meu filho tem autismo. Como que eu vou encaminhar meu filho? Como que eu vou iniciar um tratamento, um acompanhamento? Aonde que eu vou? Qual que é o número que eu ligo? Quem que eu procuro? Então, essas informações têm que vir para a população. Por exemplo, nos bairros, em cada bairro da nossa cidade, tem um CRAS. As pessoas podem ir lá fazer o seu cadastro único. As pessoas que estão numa situação vulnerável, mais delicada, ele pode ter uma assistência ali no seu bairro. Então, assim, essas informações têm que chegar para toda a população. Exemplo, na área do esporte, nós temos um projeto na área do futebol. Mas talvez eu estou com meu filho lá em casa, não sei onde eu vou levar ele. Onde que eu vou levar o meu filho para o futebol? Nós temos um projeto hoje que precisa ser ampliado, que traz jiu-jitsu, traz outros esportes, e eu quero talvez levar minha filha para praticar, para estar em algum desses projetos. Como que eu faço? Quem eu procuro? Como que eu consigo essas vagas? Um outro exemplo, pastor, nós temos algo assim que, né, dentro desse pacotão, para ficar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo, nós temos hoje um serviço que dá informação para as pessoas das vagas de emprego. Tem um SEMATS. Tá. Como que são distribuídas essas vagas? Eu abri, estamos contratando, um exemplo, um engenheiro, certo? Mas como que essa vaga vai ser entregue para a população? Eu coloco um anúncio dessa vaga, aonde que eu coloquei? Aonde eu posso procurar? Eu posso ir direto no SEMAT? Sim, mas estou na vida corrida, estou talvez pegando o bico, eu estou, né, sei lá, fazendo tanta coisa. Aonde que eu posso informar melhor? Qual é o site que eu posso entrar? Essas coisas precisam ser de uma forma mais clara para a população. E uma vez, pastor, por exemplo, eu anuncio uma vaga de engenheiro. Eu sou engenheiro e o senhor também. Eu vou lá concorrer à entrevista. Como que eu sei que aquela vaga, tem uma vaga e tem nós dois disputando ela? Como que eu sei que eu vou participar de uma forma justa, igualitária com o senhor? Como que essas informações chegam? Como que essas coisas são distribuídas? Então, assim, entende que nós temos coisas boas, mas que a informação ainda não é tão boa. A informação ainda não é tão clara. Então, antes, pastor, de eu trazer qualquer outra lei, qualquer outro projeto, eu preciso de olhar para aquilo que eu já tenho na cidade, melhorar aquilo que eu já tenho, trazer informação. E daí eu começar agora a trazer novos projetos, novas ideias. Eu até gostaria aqui, pastor Rafael, se você me permite, eu queria deixar aqui para você que chegou até aqui neste vídeo, coloca ali nos comentários
se você conhece realmente os serviços que são oferecidos pela cidade de Sarzedo. Se você conhece, coloca aí que conhece e cita eles. Mas se não conhece, também não tem problema. Coloca aí que você não conhece e que gostaria de conhecer. Para que a gente possa também ter um filtro, ter dados, né? Porque aqui nós estamos falando, nós estamos levantando isso, nós temos uma sensação. É isso que nós percebemos. Eu comungo da mesma ideia que você. Eu acho que antes mesmo de eu saber que existe o SEMATES, né? Vamos oferecendo uma vaga, eu preciso saber que existe o SEMATES. Sim. E o que o SEMATES faz? Aonde ele atua. Aonde ele atua. Você sabe, né? Aí você vai dizer aí para mim, você sabe aonde é o prédio do SEMATES? Né? Ou seja, porque eu também passo com essa mesma situação. Pelo podcast aqui, a gente veio conhecendo alguns órgãos da Prefeitura de Sarzedo. Isso aí é maravilha. Importante. Né? Então, cada candidato que veio aqui, cada um veio defendendo uma bandeira, cada um veio defendendo algo. Então, eles veio trazendo esses órgãos, esses serviços que a cidade de Sarzedo vai oferecendo. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas não conhecem. Por quê? Porque nós temos uma característica da cidade de Sarzedo, que é o quê? Uma cidade dormitório. A maioria das pessoas trabalha fora, elas não ficam ali durante o dia. Aí nós temos, sim, um grupo de pessoas que fica, pessoas um pouco mais de idade, nós temos os idosos, né? Muitas das vezes nós temos crianças, e que aí esta informação às vezes não chega de uma forma tão acessível. Aí não vai chegar de uma forma acessível para o jovem adulto que ele está na corrida do trabalho, e não vai chegar para os idosos. Às vezes chega, mas a informação não é tão clara. Não é tão clara. E às vezes vai chegar para o jovem ali, para as crianças, para os adolescentes, mas vai se tornar desinteressante, porque... Entende? Então, ou seja, eu comungo dessa mesma ideia. Eu acho que isso aí é um pensamento louvável, né? A gente tem que levar isso para frente. Pensar nessa cartilha, né? Uma cartilha de, vamos dizer assim, acessível, né? Que as pessoas possam ler ali, às vezes didática, né? Com imagem, tal, uma imagem ali e tal. Ou seja, é possível fazer. De fácil acesso, né? De fácil fácil as pessoas acesso. possam pegar e entender de fato, né? Uhum. E saber quais são os serviços que são prestados. Você falou algo muito interessante, eu quero, assim, falar algo que é meu pensamento. Por exemplo, eu sei que tem muitas pessoas que conhecem uma área, então eles se levantam agora para defender essas bandeiras. Ah, eu sou da educação, né? A gente está vendo muito isso, né? Ah, eu sou da área social. Eu vou militar aqui a causa das pessoas com problemas especiais. Ah, eu vou militar aqui a causa das pessoas com dificuldade de acessibilidade. Então, assim, cada pessoa vai levantar uma bandeira. Ah, eu sou do esporte, eu sou da cultura, eu sou do lazer. Eu quero dizer para a população de Sarzedo, aproveitar esse espaço que é muito importante, pastor, de dizer que eu não levanto uma bandeira, pastor. Eu não sou da educação, eu não sou do social, eu não sou do esporte. Eu sou alguém que me coloquei à disposição para representar a população no todo. Uhum. Eu não vou estar ali só para brigar pelo esporte, que é uma área que eu gosto, que eu cresci nessa área. Eu não vou estar ali para defender a área do social, que é algo que eu vivo hoje, como pastor, atendendo pessoas, cuidando de pessoas. Então, eu não estou levantando uma bandeira. A bandeira que eu levanto, eu tenho falado muito, né, nos meus vídeos, pastor, a minha bandeira, Regis, é o povo. Eu me coloquei à disposição para ser uma voz da população. É pegar essas coisas que a gente já identifica, trazer isso para dentro do legislativo, qual que é as demandas que a população tem, qual que é a necessidade. Fiscalizar o que já tem, que eu acho assim, essas informações... Se de fato a gente tivesse uma fiscalização melhor executada, isso já era para ter acontecido, uma cidade que está crescendo.
Isso já era para o cidadão ter um fácil acesso. Porque como que eu trago ideias e projetos e eu não torno isso de forma visível para a população, que é o que vai ser beneficiado por aquele projeto. Então, assim, eu acho que é coisas que já deveriam estar acontecendo. E algo que eu vejo, assim, né, às vezes, assim, o que vai acontecendo, as pessoas anunciando, e é interessante, assim, que tudo cai na conta do executivo, né? É por isso que eu preciso de saber o que é, de fato, papel do executivo. Exatamente. E o que é papel do legislativo. Não, eu até gosto disso, né? Eu gosto dessa pergunta, né? Então, até no episódio de hoje, nós tivemos aqui os representantes do legislativo, os vereadores. E aí eu até gostaria que você aproveitasse essa oportunidade para falar qual que é, de fato, né, as atribuições do vereador. Porque eu percebo isso, que assim, às vezes as pessoas elas vão jogar na conta do vereador, às vezes algo que não seria do vereador. Seria do executivo. Né? Então, ou seja, tudo aquilo que é fazer é de quem? Né? O verbo fazer é executar, então seria do executivo. O vereador não vai fazer. Não. Mas ele vai criar meios para poder fazer. Mas me fala aí, eu vou deixar aqui que você explique. Qual que é a função do vereador? Regis, ótima pergunta, assim, que a gente vê as pessoas, às vezes, entrando nesse assunto, mas de uma forma muito superficial, né? A gente vê que as pessoas, às vezes, falam só o básico ali, né? Fiscalizar, votar a lei, tá. Eu vejo assim, a atribuição do vereador é lógico que de primazia é fiscalizar. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai fiscalizar o executivo. Quando é uma coisa que as pessoas precisam de entender... Agora, beleza. Dá uma pausa nisso aí. É fiscalizar o executivo, mesmo quando o executivo, vamos dizer assim, igual você está saindo vereador e você tem ali o representante, a prefeitura que está saindo como candidato. Sim. Se eventualmente você ganha e se eventualmente o candidato a prefeito ganhe, como que fica essa fiscalização? Você vai e me parece que é mesmo partido, não? Sim. Como que funciona isso? Essa fiscalização, fiscalizar Ótimo. o mesmo partido? Isso é muito bom as pessoas entenderem. Vamos lá. Eu saí estou candidato pelo Partido União Brasil. E na minha coligação, né, que é uma coligação, são alguns partidos juntos, junto com o executivo, né? Por exemplo, eu estou no partido hoje e a minha candidata a prefeita é a Rita, certo? Ela tem o partido dela e o meu partido faz parte da coligação. Dando tudo certo, que é o que a gente espera, né? Que nós vamos chegar lá e assumir. Tanto eu vou assumir o meu posto no Legislativo e a Rita dando continuidade agora como prefeita no Executivo. Certo, né? Nós estamos trabalhando juntos nessa campanha. Como que vai ficar essa relação, que é a pergunta? Eu estou não para representar somente o Executivo, não. Eu estou me colocando à disposição como vereador, ele é um representante da população. Então, o vereador ele tem que ter em mente que não importa quem seja a pessoa que vai estar no papel do executivo, eu preciso de fiscalizar. E quando eu falo, Regis, de fiscalizar, eu não falo fiscalizar só aquilo que está dando errado. Que as pessoas acham assim, eu vou fiscalizar só aquilo que não está funcionando. Isso é importante, deve acontecer. Mas eu preciso fiscalizar aquilo que está acontecendo de bom também, para que a população entenda, de fato, o que está acontecendo. Por exemplo, nós temos hoje na cidade algo maravilhoso, que é a duplicação. Melhorou o acesso, está sendo mais chamativo para que outras empresas venham, né? Melhora a infraestrutura da cidade, a mobilidade, melhora tudo, ótimo. Né? Ali, para as pessoas que saem para trabalhar fora. Né? Então, sim, melhora tudo. Tá, é uma obra maravilhosa, mas como que essa obra está acontecendo? É interessante que os vereadores fiscalizem isso. Por quê? Quando eu quero colocar na conta do executivo algo que está dando errado,
ou me aproveitar disso para fugir das minhas responsabilidades, eu tenho que lembrar que quando eu estou como vereador, eu também participo de votação. Eu participo de aprovação de algumas leis, de obras que vão acontecer. E eu tenho o papel de acompanhar essas obras que estão sendo feitas. Porque às vezes a gente fala assim de uma forma mais genérica, o papel do vereador é fiscalizar o executivo. Então, peraí, fiscalizar o executivo, eu vou ficar igual um detetive andando atrás do prefeito da cidade? Não. Mas o que está fazendo? Qual que é o trabalho que está executando? Eu tenho que mostrar para a população o que está acontecendo, seja algo bom ou seja algo ruim. Eu tenho que saber o que acontece na minha cidade. Então, assim, o vereador ele tem que ser imparcial. Eu posso respeitar e devo respeitar quem é o executivo, quem é o prefeito, a prefeita que está no seu posto, mas eu não posso deixar... Eu falei algo, né, para a Rita, que é o seguinte, olha, eu vou ser alguém que vai te importunar, por mais que eu estou na mesma coligação. O Senhor permitindo que a gente esteja lá, eu vou estar lá batendo lá na porta do gabinete dela, querendo saber o que está acontecendo, qual que é os projetos, quais são as leis que estão sendo aprovadas. Porque como vereador nós criamos leis, mas quem vai sancionar essa lei é o executivo. Até aquilo que nós fazemos no legislativo tem que andar em comum acordo, tanto para barrar aquilo que não vai ser proveitoso para a cidade e tanto para aprovar aquilo que vai ser benéfico para a população. Então, assim, essa relação de legislativo com executivo, ela tem que ser imparcial. Ou seja, foi a prefeita do meu partido que ganhou. Eu tenho que agora aprovar tudo que ela vai fazer? Não. Eu não tenho que aprovar tudo que ela vai fazer. Eu não tenho que concordar com tudo que ela vai fazer. Se é algo que eu entendo que não vai ser benéfico para a minha população, para a minha cidade, eu não posso chegar e bater palma para tudo que está acontecendo. Eu tenho que ser uma pessoa que vai ajudar o executivo. Porque quando eu começo a mostrar aquilo que não vai dar certo, eu estou ajudando ela a fazer aquilo que é correto. Então, eu tenho que incentivar o que é bom, mas também eu tenho que colocar o meu posicionamento naquilo que não é bom, naquilo que não vai ser produtivo para a cidade, aquilo que não vai trazer benefício para a cidade. Então, esse é o papel do vereador, fiscalizar, seja algo bom ou seja algo que não seja bom para a cidade. E sabe o que é interessante quando a gente fala de fiscalizar, aproveitando o gancho sobre fiscalização? Vamos lá. Se o vereador ele tem um papel de fiscalizar o executivo, ele não vai só na pessoa, não é algo pessoal com a pessoa. É o trabalho que o executivo está fazendo. Se eu tenho que ser um representante da população, eu preciso de conhecer qual que é o atendimento que a minha cidade está proporcionando para a população. Como que eu sou um vereador que representa o povo, que é acho que o maior papel do vereador é ser, de fato, representante da população, ser uma voz da população. E como que eu sou um representante, uma voz da população, se eu não vou na unidade de saúde para saber como que o povo está sendo atendido? Sim. Se eu não entro dentro de uma unidade de saúde para saber quais os recursos que os profissionais ali têm para executar o seu trabalho. Sim, se eu não ando de ônibus. Se eu não ando de ônibus. Se eu não sei qual que é o problema que tem na cidade. Se eu não vou nos locais onde é praticado esporte. Por exemplo, eu levei já algumas demandas. Tem alguns lugares, por exemplo, que vai ser executado o refletor do campo do bairro Brasília, que é uma obra que ficou maravilhosa para quem é esportista, um campo que ficou muito bom para as pessoas praticar esporte. Ele está com algumas lâmpadas queimadas, então para quem vai praticar o esporte na noite, está tendo dificuldade porque está ficando escuro. Eu preciso que essas informações cheguem, eu preciso de conhecer qual que é o problema da minha cidade. E não só conhecer qual é o problema, mas também levar a solução. Tem coisas que são simples, trocar uma lâmpada, colocar uma lixeira no local certo, colocar anúncio. Você quer ver uma coisa que as pessoas, assim, o senhor transita de carro na cidade. E na cidade, as cidades, né, mais assim, região metropolitana, ela tende a ter muito quebra-molas na cidade. Exato. E quebra-molas fora de padrão. E eu tenho aí uma crítica, né? Só para deixar claro que quebra-mola não salva a vida, né? Não. E quebra-mola também não para carro. Não. Quebra-mola não vai parar o carro, vai parar o freio, né, Márcio? E assim, dentro disso, Márcio... Não, sabe por que eu falo isso? Porque é tanto quebra-mola, mas é tanta Isso. rua com buraco,
Porque às vezes as pessoas, em vez de proporcionar uma rua com melhor asfalto, colocam um quebra-mola. E Como aí, fosse a solução. como se o quebra-mola fosse a solução do problema. E não é que vai trazer gasto, vai desgastar o seu carro. E muitos, né, são desproporcional, isso é fato. Você pode ver que as medidas são muito desproporcional. Carro, falta de placa. E algo principal, pintar os quebra-molas são coisas simples, que vai te ajudar você a visualizar. Vai facilitar o trânsito. Opa, tem a placa, às vezes a placa está em cima. Às vezes são quebra-mola que estão logo após a curva. Você está curvando, já deu de cara com o quebra-mola e a placa está ali. Você vai ver a placa quando você vai ver primeiro, você vai pular primeiro o quebra-mola para depois ver que ali está sinalizado. Então, assim, pintar um quebra-mola, colocar a placa. Nós estamos tendo... Eu tive algumas reclamações de trânsito, por exemplo, de lugares que poderia talvez ser mão única. Lugar que tem estacionamento dos dois lados e tem região de comércio. Aí para dos dois lados e trava. Tem um lugar ali na marginal ali que o ônibus está tendo dificuldade. Aí eu tive um rapaz que falou comigo assim: pastor, eu estava indo trabalhar, eu precisava de pegar o ônibus, eu estava no ponto. Mas como não tinha acesso para o ônibus entrar, ele passou na BR direto. Eu perdi o ônibus e perdi meu horário de trabalho. Então, assim, são soluções que são simples. Aí o que as pessoas logo falam? É o prefeito. Não é o prefeito, gente. Quem que fiscaliza não é o prefeito. Ele vai trabalhar para fazer e para executar a obra, né? Junto com os seus secretariados. Mas, se eu não tenho um legislativo que fiscaliza, ou seja, pastor, não adianta eu só colocar um ofício e entregar lá na secretaria, cruzar meus braços e falar assim, já acabou. Não. Eu preciso, além de levar um ofício, levar informação, eu preciso de acompanhar até que aquela obra seja feita. Eu preciso de informar para a população, olha, nós estamos com essa demanda aqui, nós já levamos o ofício e nós vamos cobrar. Uma vez que essa obra está tendo dificuldade, aí eu vou no executivo, olha, nós temos uma demanda, nós precisamos que seja solucionado esse problema. Isso é um vereador atuante. Agora, pastor, eu trazer para a população um remendo de asfalto em véspera, vamos dizer assim, de quando está chegando, se eu tive 4 anos para lutar por aquilo e representar, é isso que não pode acontecer. A população precisa de ser assistida não só no período de eleição. Nós temos que ser assistido em tempo integral. Nos 4 anos que passou, nos 4 que vão vir, a população precisa de ter um representante que, de fato, preocupa com aquilo que está acontecendo na população. Né? Então, assim, é papel do legislativo fiscalizar. Eu preciso de ir na escola, de saber, por exemplo, é papel do professor doutrinar as crianças? Não. No sentido de trazer educação, não. O papel do professor é alfabetizar os alunos que estão ali. A educação, pastor, você recebeu, Rez, dos seus pais, Sim. na sua casa. Quem educa a minha filha, ensina princípios morais para a minha filha, sou eu e a mãe dela. Eu não tenho que terceirizar e achar que o professor tem que educar ou doutrinar a minha filha no sentido de padrões morais. Mas eu tenho que saber que o professor que está ali está qualificado para lecionar, para alfabetizar, para ensinar as crianças, os adolescentes. Então, eu preciso de saber que a minha filha vai frequentar um ambiente de uma escola que ela não vai ser doutrinada por nenhum tipo de ideologia. Ela não vai ser forçada a ter um pensamento diferente daquilo que os pais ensinam, mas que ela possa estar ali verdadeiramente para aprender, né? Que ela possa manter a tradição da sua família, o ensinamento que ela recebe em casa, e que na escola ela seja alfabetizada e não doutrinada. Então, assim, até isso é papel do vereador. Então, quando a gente começa a falar aqui, a gente vai entender que o vereador pode fazer muita coisa, que ele deve fazer. Ele deve proporcionar essa segurança para a população, tanto na educação, tanto no esporte, tanto no lazer, tanto na cultura. Né? Eu acho assim que Sarzedo agora, com esse crescimento todo, eu acredito que em 2025 começa uma nova estação para a cidade de Sarzedo. Sim. Uma estação de quê? De crescimento de cultura. Precisamos trabalhar no turismo da cidade. Ótimo. Nós precisamos de proporcionar
oportunidades para a juventude que está vindo agora. Algo interessante são os cursos técnicos que vão vir. Essa ideia que a gestão tem agora de convênios com faculdade, trazer mais faculdades. A gente tem algumas no modal, né, EAD, né, que é a distância, mas nós precisamos de trazer mais ainda oportunidades para os jovens, cursos técnicos, cursos superiores. Precisamos de fiscalizar, pastores, algo interessantíssimo. Nós temos empresas migrando para Sarzedo, empresas que já estão consolidadas na nossa cidade. Mas como que são abertas as vagas dessas empresas? Como que são preenchidas? Qual é a porcentagem de vagas de empregos que são destinadas para a cidade de Sarzedo? Será que nós temos a mão de obra qualificada? Será que realmente essas empresas que é da nossa cidade têm abrido portas para o cidadão de Sarzedo? Ou o cidadão de Sarzedo tem sido, talvez, a última opção? Se o cidadão tem sido a última opção por falta de qualificação, então vamos qualificar os jovens, as pessoas, os trabalhadores. Se é por falta de fiscalização, vamos bater na porta dessas empresas, vamos fiscalizar. Vamos, de uma certa forma, pedir, né? Eu vou usar aqui a palavra cobrar, mas vamos pedir, cobrar que esses empresários, essas empresas possam gerar emprego, primeiramente para o cidadão de Sarzedo, porque a empresa está na cidade de Sarzedo. E isso é muito interessante. Agora, assim, você me fez pensar em algo que, né, na verdade, eu vou elaborando esses pensamentos aí enquanto você fala. Vamos pensar aqui. Como que é tão necessário a prefeitura, a Câmara, né, o Legislativo, o Executivo, né, a gente termos ali um conselho, com certeza, né, você está envolvido, vocês devem estar pensando, sim, no futuro da cidade. Só que aí eu penso assim, olha só, você tem uma filha, né? Sim. Eu tenho duas. Aí você pensa para o futuro da sua filha. Aí talvez eu não sei qual que é a profissão que você pensa para ela, mas eu sei que você gostaria que ela fosse a melhor profissional da área que ela vai atuar. Só que para ela ser a melhor profissional da área que ela vai atuar, qual que é o investimento que você tem que fazer nela hoje? Uma escola de qualidade, Um ensino de qualidade. Um ensino de qualidade. Aí, beleza, isso aí é um ponto. Guarda isso. As empresas hoje, elas entram no mercado para quê? Qual que é a função de uma empresa hoje no mercado? Só de existir ou de evoluir e lucrar? De evoluir, de lucrar, né? De ter crescimento, produtividade. Então, por que nós temos que elaborar esse pensamento? Se a empresa que está chegando em Sarzedo, ela não vai só simplesmente existir, porque toda empresa ela nasce para quê? Para dar lucro. Sim. Você está achando que ela vai contratar alguém pouco qualificado para exercer as funções que de fato ela precisa? A empresa ela precisa de competitividade no mercado. Sim. Aí então ela vai querer os melhores profissionais para ocupar as suas melhores posições. Concorda? Concordo. Então, ou seja, se a cidade de Sarzedo, que está despontando para novos cenários, nós começamos a ter que elaborar este conselho, e aí não pode ser qualquer polo educacional que vai entrar em Sarzedo. Nós temos que começar a pleitear os melhores. Sim. Para elevar a nossa educação para níveis mais elevados. Ou seja, e as nossas parcerias não pode ser qualquer parceria. Tem que ser parcerias que vai levar a cidade de Sarzedo para os patamares que a gente tem almejado. Porque imagina só, a gente almeja a Lua, né? Mas a gente não tem nenhum foguetinho. Não tem como, né? Você está entendendo? Então, ou seja, porque senão a gente começa a ser incoerente, né? Eu sei que a educação de Sarzedo é maravilha, mas será que a educação de Sarzedo, os cursos técnicos que estão sendo aí pensados, será que realmente é para atender, né, as demandas reais da empresa? Porque às vezes, tá, beleza, vamos lá, vai ter um curso de marcenaria.
o CQP hoje, né? Nós temos o CQP. Os profissionais que saem dos cursos que são oferecidos ali, é um nível técnico, mas é um nível de qualidade? Ou é só simplesmente uma qualificação profissional? Sabe por quê? Porque isso aí também tem que ser dito, porque às vezes as pessoas falam, não, mas eu fiz um curso no CQP e aí eu vou para o mercado. Não, mas espera aí, o mercado não vai te absolver, porque não, você não tem competência no sentido assim, conhecimento para ocupar tal vaga. Então isso tem que ser pensado para que a gente também não tenha um elefante branco na cidade. Às vezes não, a gente vai ter um polo, a gente vai ter um curso técnico, mas será que esse curso técnico tem a qualificação necessária para as empresas que estão chegando? Porque as empresas são seletivas. Sim. Né? Eu vejo assim, eu atuo numa empresa, então assim, a gente vai dialogando, vai vendo, e aquilo que a gente estava falando no começo, você não vai pegar uma pessoa que você ama e colocar na mão de qualquer médico para fazer, para cuidar daquela pessoa. Se eu tenho uma empresa que eu viso lucro, que essa empresa cresça, produza, né? Eu vou querer ao meu lado os melhores profissionais. Exato. Então, o nível de exigência no mercado, ele é muito competitivo. Então, assim, um bom profissional, ele é valorizado, né, quando, de fato, ele tem excelência naquilo que ele executa. Então, hoje nós temos o CQP, que tem algumas formações, tem cursos bons, mas talvez ainda não seja aquilo que o mercado está buscando ainda. Talvez, por exemplo, tem uma vaga técnica, vou colocar um pouquinho aqui da área que eu passei, que é a área de logística, e você foi lá, Regis, e fez um curso no CQP de logística, talvez um curso bom. Mas aí eu fiz um curso no Senai. Quando você pegar o meu currículo e o seu, ele vai optar pelo Senai, porque já é uma escola técnica qualificada, conhecida no mercado e que forma bons profissionais. Então, o que nós precisamos é ampliar o que já tem, com parceria com essas escolas, trazer faculdades para dentro de Sarzedo e opções de faculdades que já são conhecidas, por já formar grandes profissionais, Exato. por já ter um nome no mercado. Então, a gente tem que ser seletivo, sim, tem que preparar melhor a nossa juventude. E algo que assim, é importante dizer, por exemplo, hoje nós temos as escolas municipais. Então, as escolas municipais, a gente vê, né, a educação muito boa em Sarzedo. Mas a minha filha passou por isso, de transicionar da escola municipal para a escola estadual. E é um choque de realidade muito grande. Então, assim, nós temos um ensino no âmbito municipal muito bom. Mas quando a gente chega no estadual, a gente não vê tanta qualidade assim para os nossos jovens. Então, nós precisamos de trabalhar com a juventude, de trazer projetos, oportunidades. Precisamos de parceria com o Estado também, para que possamos melhorar a qualidade do estadual, de suporte, de desempenho, até mesmo o formato mesmo que, né, do estadual, que eu vejo assim que sofreu uma queda muito grande. Então, a gente precisamos disso. Pastor Rafael, e foi o bate-papo mais rápido. Já não, fala isso não, fala isso não. Tá aí uma coisa que não nos perdoa, é o tempo. É o tempo. Muito bom. Eu sei que tem muitas outras coisas que eu gostaria de abordar. Eu vou abrir aqui, eu sempre gosto dessa hashtag. Se você quer ver o pastor Rafael aqui novamente, porque ainda dá tempo, nós temos aproximadamente aí 30 dias antes das eleições. O pastor Rafael, ele pode voltar aqui, mas se você quer ver o pastor Rafael aqui, comente aí, digite assim uma hashtag Volta Rafael, né? Traz ele de volta aqui para o Pô de Prosa, porque realmente, pastor Rafael, eu sinto que tem muitas outras coisas que precisavam ser ditas. Sim. Né? Eu gostaria de te escutar um pouco mais, mas o nosso tempo está findando. Nesses últimos segundos que nós temos, fala aí para nós, fala o seu número, diga aí, deixa uma frase, aquela última frase que precisa ser dita. Eu quero aqui, né, nesse espaço, agradecer por estar aqui e falar com você, cidadão de Sarzedo. Me permita, me dê o seu voto de confiança,
me permita te representar, para que, de fato, aquilo que nós começamos a falar aqui, para que você possa ver agora não só na teoria, mas que eu possa praticar te representando. Né? O meu número é o 44100, Pastor Rafael Dimas. Me dê seu voto de confiança. Me permita ser o seu representante, ser a sua voz no legislativo da nossa cidade. Eu quero aqui agradecer por esse espaço, por esse tempo. Comenta aí para mim voltar de novo, tem muito assunto para a gente falar ainda, gente. Hashtag volta Rafael. Para você que chegou até aqui, eu gostaria de te agradecer muito. Muito obrigado pela sua presença. Assista também os outros vídeos. Nós temos um tema super especial falando sobre engenharia também neste canal. Então, sim, acompanha todos os conteúdos que a gente tem postado. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal para que você possa receber aí todo o conteúdo que é postado. Sempre um conteúdo de muita qualidade. Aqui sempre a prosa é muito boa. Então, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Isso aí.